bibliografia sugerida. Aí eu sigo mais aqui o Nylon, né? Também o Oppenheim, né, que é bem conhecido, e o Hyken, né? As ferramentas computacionais necessárias para um bom aproveitamento da disciplina é o MATLAB, Scilab nas versões gratuitas, online e offline, Fausted, um simulador online de física, e Multisim online. Algumas ferramentas matemáticas necessárias, números complexos, cálculos diferencial integral, pelo menos o básico, série de Fourier, transformada de Fourier, que aí fazem parte também da disciplina propriamente dita. Introdução. Então, bem-vindos à aula, né? A gente vai explorar aí os conceitos fundamentais relacionados ao processamento de sinais e vamos aprender um pouquinho o que é o sinal analógico dessa forma introdutória e depois detalhando cada capítulo. Então, segundo o Nylon, a variação de informações conforme a passagem do tempo é o tal do sinal, né? E a manipulação dele é o tal do processamento. Então, manipular ele é mudar a forma de onda, distorcer, aumentar, atenuar, amplificar, enfim, várias atitudes aí, né? Então, o processamento de sinais é mais fácil quando analisamos tais sinais do domínio da frequência. Por isso a gente usa aí a transformada de Fourier. Então, a gente praticamente define algumas, depois usa como uma tabela, né? Então, aqui estão alguns sinais no tempo e vistos depois no espectro da frequência. Uma senoide com uma frequência fundamental é essa representação. Um pulso sync é um pulso retangular, digamos assim. Uma gaussiana, praticamente ela mesma. E esse formato no tempo vira praticamente essa função na frequência. Ou distribuição, né, digamos assim. A transformada de Fourier tem um quadro aqui elucidativo. Quando eu saio do domínio do tempo para a frequência, eu estou fazendo a transformada. Matematicamente, é a integral de menos infinito a infinito daquele sinal que eu quero transformar, vezes essa exponencial aqui, e menos j ômega t, que é um cosseno mais um seno, né? dt, que é a fórmula do Euler lá, né? E para eu voltar da frequência para o tempo, eu faço a antitransformada ou transformada inversa. Então eu pego o sinal aqui, f de ômega, que está na frequência, de menos infinito a infinito. Agora aqui a variável é a frequência, né? Aqui a variável é o tempo. E volto para o tempo. Basicamente isso que é feito. Em sala de aula a gente demonstra algumas da tabela e depois a gente usa a tabela de Fourier como um dicionário, né? Então, sinal analógico. O que é um sinal analógico? É a representação contínua de uma grandeza física, como uma onda sonora, um sinal elétrico. Ao contrário de sinais digitais, os sinais analógicos podem assumir qualquer valor em um intervalo de tempo contínuo, e eles são expressos em termos de amplitude e tempo. Então aqui a gente vê que o eixo X é o tempo, números reais, e o eixo Y é o valor da grandeza, né? Aqui no caso volts, também em números reais e numa continuidade aqui. Então ele tem infinitos valores, né? Logo em seguida eu traço um mapa mental de toda essa classificação de sinais. A gente vai dar ênfase aqui ao tempo contínuo, né? No processamento analógico. Caso o tempo seja discreto, processamento digital de sinais, né? E aqui a gente tem um sinal analógico no eixo Y real, se for digital, número inteiro, né? Se for discreto ainda tem o tempo no eixo X, tempo discreto, e eu posso ter infinitos valores também no eixo Y, né? Sinal causal, não causal, anticausal, sinais periódicos, não periódicos, invariantes com tempo, funções pares e ímpares e variantes com tempo. Então, a aquisição de sinais analógicos, geralmente eu tenho sensores no campo,
transdutores que convertem energia mecânica em elétrica, por exemplo, e vão ser processados aqui, por exemplo, num CLP. Tá? Essa é uma aplicação direta do processamento de sinais. Eu tenho que, muitas vezes, amplificar para eu poder ler sinal, às vezes até atenuar um sinal, né? Então, quando eu diminuo a amplitude, eu estou atenuando. Quando eu estou da direita para a esquerda, eu estou amplificando o sinal. Filtragem envolve a remoção ou supressão de certas frequências indesejadas em um sinal. Então, os filtros podem ser usados para limitar ruídos, suavizar o sinal, ou até mesmo extrair componentes específicas do sinal. Então, a gente tem os exemplos do filtro passa-baixa, passa-altas e o passa-faixa, né? Então, aqui a gente atenua frequências altas, aqui a gente atenua frequências baixas, e aqui eu privilegio uma faixa de frequência. Eu posso ter, hoje em dia, a gente tem um processamento digital de sinal, né? E eu posso, a partir de um sinal analógico, processá-lo digitalmente também, convertendo ele de analógico para digital, que passa por esse processo de amostragem, né? Ou seja, eu vou fazer uma convolução aí com sinais impulsos, com o sinal que eu quero amostrar, né? Tornar ele discreto, para dar um tratamento digital, um processamento digital. Então, não necessariamente hoje em dia eu tenho um circuito eletrônico para fazer. Modulação analógica, tem um exemplo aqui da modulação AM, a sinal portadora, o sinal modulante e o sinal modulado. Basicamente, comercialmente falando, hoje o sinal AM é mais didático, né, do que comercial, né? Então, eu preciso de algumas propriedades para que isso aconteça, da linearidade, né, e do deslocamento em frequência. Então, aqui, após fazer essa operação matemática da portadora com o sinal modulante, eu vou ter o meu sinal SDT, por exemplo, a minha voz, combinando aqui com um sinal cossenoidal, e eu vou obter o quê? Uma portadora e as duas saias laterais aqui, as duas. Então, lá do lado do rádio do demodulador, eu vou extrair a portadora e ficar só com o sinal modulado, né? O sinal modulante. Aqui isso é um exemplo físico, como fazer isso fisicamente através de circuitos, né? Então aqui tem a portadora, as suas duas frequências laterais, as saias, as bandas laterais. Aqui tem um exemplo de modulação analógica em frequência, sinal FM, e aqui por deslocamento de fase. Bom, apesar de a gente estar vendo um processamento analógico de sinais, eu posso processar um sinal analógico digitalmente. Então eu proponho um desafio aqui, já utilizando o Silab, eu proponho a digitalização desses comandos, interpretação deles e a respectiva plotagem e interpretação. Então aqui eu quero um índice de modulação igual a 1, tem uma amplitude, uma frequência de amostragem, 5.000 amostras por segundo. Então vou ter o período de amostragem, que é o inverso. Vou variar o eixo X desde zero, que é sinal causal, né? Começa do zero para a gente, até 6 vezes esse período. Vou construir o meu sinal modulante, aqui ó, 5 seno de 2π FAT, que é a frequência de amostragem, e vou plotar esse sinal. Aqui a frequência do meu sinal aí, né? A frequência de controle, que é a frequência de amostragem vezes 200. A amplitude desse sinal de controle vai ser a amplitude do sinal modulante dividido pelo índice de modulação,
que vai me dar outra senoide. E quando eu somar as duas, ou seja, quando eu multiplicar as duas, né, o y, eu vou ter o sinal modulado. Né? Essa operação matemática vai me dar um sinal modulado. Vou plotar ele e vou fazer a transformada Fast Fourier Transform. Depois vou pegar o valor absoluto, vou plotar o valor absoluto e obter o ganho dessa forma de onda aí, né? Então tá aqui, ó, a frequência principal, os dois picos, o sinal modulado com m igual a 1,